Espírito do Senhor, o Eterno, está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres, curar os de coração partido, anunciar a liberdade aos cativos e o perdão a todos os prisioneiros. O Eterno me enviou para anunciar o ano de sua graça, a celebração da data em que Deus destruiu os nossos inimigos e consolar todos os que choram, para cuidar das necessidades de todos os que sofrem em Sião e entregar a eles flores de esperança em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de calamidade, um coração de louvor em vez de espírito angustiado. O nome dele será mudado para carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para mostrar a sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e edificarão uma nova cidade sobre o entulho. Continuarão o trabalho nas cidades arruinadas, reaproveitando o entulho que sobrou. Vocês contratarão pessoas de fora para cuidar dos seus rebanhos e estrangeiros para cultivar as suas terras. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Eterno. Serão honrados como ministros do nosso Deus. Vocês irão se banquetear com o produto da generosidade das nações e se orgulhar da glória delas, porque vocês tiveram dose dupla de aflições e mais que sua porção de desprezo. Por isso sua herança na terra será dobrada e sua alegria durará para sempre. Porque eu, o Eterno, amo a justiça e odeio o roubo e o crime. Por isso, pagarei os seus salários integrais em dia e estabelecerei uma aliança eterna com vocês. Seus descendentes se tornarão conhecidos em todos os lugares. Seus filhos em países estrangeiros serão reconhecidos imediatamente como pessoas que eu abençoo. Só até Isaías 61. Vamos nos acertar um pouquinho. Você realmente tem deixado Deus cuidar de você, ou você toma as decisões de Deus na sua vida? Essa semana, o pessoal da Jocum, e aproveitando o que você falou, lá no interior de Minas, quando a pessoa dá um recado assim forte, ela fala: tomou, distraído. Então não fique distraído no ouvir de Deus, nas coisas de Deus, nos cuidados de Deus, porque senão você toma a oportunidade de Deus cuidar de você, à medida que você toma as suas decisões. Então, o pessoal da Jocum falou assim: ó, crente não mente não, crente canta. É muito forte isso. Nós temos aqui cantado, nossos corações se alegram, nós choramos na presença do Senhor, mas parece que o que cantamos nós não vivemos. E se a gente não vigiar, a gente acaba como na música popular brasileira. Você já viu que os cantores sertanejos assim, eles embalam o amor, falam da paixão, da conquista, do amor eterno, que quer viver a pessoa, bababá. Aí depois eles se separam das esposas. Então eles cantam e não vivem o que eles cantam, o que eles compõem. Já reparou isso na música brasileira? Eles cantam e não vivem aquilo. E nós, como cristãos, devemos ter esse cuidado também, para não cantar o que não vivemos. É Deus que realmente cuida de você, é Deus que realmente toma as decisões por você, junto com você.
para você refletir em cima do que foi dito. Não era isso que eu ia falar não, mas vamos lá. Na verdade, esse é alguns vão falar graça, né? Mas esse é possivelmente o último domingo que eu estou aqui, porque graças a Deus o nosso pastor retorna na terça-feira. Então domingo que vem a cacetada é com ele, não é mais comigo. E é interessante que na próxima Copa nós não enviaremos o Alan para lugar algum, porque os países que ele passou ganhou do Brasil. Então não vou reter ele aqui. Ele passou na Alemanha, foi que vexame. Ele passou, coincidentemente, ele passou na Holanda, foi outro vexame. Então nós não vamos enviar ele. Já vamos fazer esse compromisso aqui para 2018, Alan quietinho aqui. Eu até desconfio que ele passou pelo México ali antes de ir para... Mas bem, na verdade nós falamos nesses últimos domingos sobre alguns temas ligados a dízimo. Nós falamos sobre você trazer o dízimo, devolver, pagar o dízimo, chame do que você quiser chamar, mas não fazer isso de coração, fazer uma coisa torta. Deus não recebe, você vai só gastar o seu dinheiro. Depois nós falamos sobre ser semeadores, servos do Senhor, em plantar, em distribuir. Eu gostaria de estar fechando esse período que tive à frente não olhem para mim, olhem para a palavra de Deus e o que ela vai falar em resumo ao que é dízimo e ao que é oferta na minha vida e na sua vida. Lá em 2 Coríntios, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler com integridade aqui o texto, diz o seguinte: e isso afirma, aquele que semeia pouco também ceifará. Então, irmão, não reclama com Deus. Nossa, minha vida, você semeia pouco, como é que você quer colher muito? E nós aqui não estamos falando de material, nós estamos falando de coisa do céu. Ou você acha que carro tem valor no céu, ouro tem valor no céu, dinheiro tem valor no céu, celular tem... Não tem. A Bíblia diz que nós andaremos sobre ruas de ouro, ou seja, sem valor algum aquilo que é valoroso nesse mundo aqui. Ou alguém aqui anda na rua catando pedaço de asfalto. Você não faz isso lá no céu, você vai, nossa, deixa eu juntar aqui esse pedacinho de ouro para mim. Não vai ter valor, você vai pisar sobre ouro, você vai andar sobre ruas de ouro. Então, se pouco semeia, pouco também ceifará, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Quer experimentar muito de Deus na sua vida? Dê muito, seja muito generoso. Aí você vai experimentar muito de Deus. Não tem jeito de você experimentar muito se você retém. Retém gratidão, retém amor, retém justiça, retém integridade, retém caráter. Não tem jeito. Vou tentar ser mais rápido, porque tem muito mais coisa aqui nessa manhã. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, não é amplo conforto, não é amplo lazer, não é amplo bobagens para encher sua casa, para encher sua vida, não. É suficiência, aquilo que você precisa para o dia a dia. Superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres,
e sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Só até aqui. Rapaz, você quer experimentar? Você quer ter uma vida abundante, uma vida farta em Deus, nas coisas de Deus? Seja generoso, dê mais, ame mais, contribua mais, colabore. Nós temos missionários. Parece que o trabalho é muito. Quando a gente senta na segunda e vai ali, nós temos Pipoca está aí. São quantos missionários mais ou menos na lista lá? Só os nossos. Mais ou menos, mais de 20, né? São mais de 20 missionários ligados diretamente aqui à Bíblia, à VID. Todos eles ali, ó, suando a camisa, como nós vamos enviar oferta para as coisas do Senhor. Então que você seja generoso, experimente, faça uma experiência com Deus, se é que a gente pode falar assim. Experimente ser sustentado e ter essa abundância. Mas é como a palavra dele falou, não adianta nada você ser devagarzinho e querer que Deus esteja presente naquilo, não tem jeito. Então, nesses missionários, traga suas ofertas, os seus dízimos, com alegria, como a palavra de Deus nos instruiu, para que nós experimentemos a graça do Senhor. Nós temos missionários muito, temos muita gente para sustentar, para ajudar, para cuidar naquilo que é essencial. Nenhum dos nossos missionários fica aí coçando, não. Os caras ralam, se viram com pouco. Você ficaria envergonhado se você tivesse que passar o mês com R$400, com R$500, com R$300 de oferta. Pensa, você, sua família, a sua família, porque tem muitos deles com a sua família no campo missionário. E a gente podendo ofertar R$400, R$300, R$200. Então, experimente cuidar, faça um compromisso com uma família, faça um compromisso com a VEM. E aí você vai viver coisas abundantes do céu na sua vida. E não se preocupe se o trabalho é muito para vocês que estão liderando essa igreja, para vocês que são pastores. A Bíblia já tinha nos falado. Seriam poucos os ceifeiros, seriam poucos. Quando a Bíblia fala em remanescentes, vocês acham que remanescentes é a maioria? Não. São poucos. Então, nessa igreja aqui, como poucos, nós podemos nos unir e fazer muito na fidelidade de cada um. E graças a Deus, um elogio bom a todos nós aqui, nesses meses de ausência, esse mês de ausência do Alan, a igreja não parou, como não vai parar, se essa for a vontade de Deus, e vocês foram fiéis, foram justos, foram generosos, e nós conseguimos cobrir e suprir as nossas necessidades como igreja. Então que você permaneça fiel, permaneça na esperança, na expectativa de viver mais coisas do Senhor para a sua vida. Amém? Então vamos colocar uma musiquinha. Traga com alegria, senão é melhor você ficar aí sentado no seu lugar. Frank, meu querido, vem cá, por favor. Bom, o Frank dispensa apresentações, né? Vocês, todos nós aqui já conhecemos, pode subir aqui. E hoje nós temos o privilégio, como igreja, de orar enviando ele, né? Chegou o dia, ele falar que ele falou aqui, eu falei que pregou aqui no domingo, né? E quero assistir isso ainda, estou muito empolgado para isso. E para mim também esse momento é muito especial. Eu conheço o Frank há muito bom tempo, né? Ele tinha 13 anos, 12 para 13 anos, quando eu comecei a caminhar com ele. E o Frank é um dos meus melhores amigos hoje. É um cara que eu confio, que eu amo junto, que eu tenho prazer de estar perto, né?
E para esse momento, eu quero chamar 3 casais aqui, né? Eu quero chamar aquele casal que ainda não gravei o nome do circo, que eu estou vendo aqui. Rafael e Kenny, vem cá vocês. O Leandro e a Mia, por favor, vem cá também. E quem é o outro que eu tinha pensado aqui? Quem é? Tem um casal, mais algum casal missionário aqui? Davi, já veio? Está aqui? Não. Abraão, isso, Abraão, obrigado. É ele, você mesmo. Vem cá, Abraão. Fiquem aqui no meio assim, vem cá, Frank. Vou chamar também seus pais aqui, vem cá, por favor, mais uma vez. Os pais do Frank, né? Vou pedir para você ajoelhar aqui na frente, para a gente fazer uma coisa bem simbólica aqui, mas cheia de unção de Deus, né? E eu me lembro quando o Frank descobriu em Deus mesmo que o negócio dele era viver de tempo integral nesse processo de missões. Ele estava no 2º ano de Direito ainda, trabalhava o dia todo na Vel como vendedor, para pagar a faculdade, ainda ajudava em casa financeiramente, né? Tinha mais 4 anos de faculdade pela frente, e ele perseverou até o fim, até chegar esse dia, o dia dele se formar, se formou, é graduado em Direito mesmo, né? Pagou a sua faculdade com o seu trabalho, um cara fiel demais. E assim, tem uma expressão que ela usa que é interessante, né? Que a gente manda o filé para as nações. Meu querido, hoje a gente está mandando a picanha para as nações. Vem cá, Kennedy e Letícia também, por favor. Nós estamos mandando o melhor. Para nós como igreja isso é sempre um privilégio, né? Ele vai para Curitiba amanhã, vai fazer a ideia de uma das bases de Curitiba e depois vai estar envolvido com a gente na Joaquim Cerrado. E eu vou dar para o Leandro fazer essa oração, e nós vamos colocar a mão sobre o Frank, orando e enviando ele, em nome de Jesus. Vamos chegar aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Frank. Com muita alegria que a gente envia ele, Senhor. Obrigado porque ele faz parte do teu coração, Senhor. Isso só faz há muito tempo atrás, quando a irmã Sueli, Senhor, teve o privilégio de tê-lo como filho, seu pai Frank também, Senhor. Muito obrigado porque os teus planos e projetos jamais serão frustrados na vida dele. É uma alegria para a gente participar disso, por mim também. E a minha oração, a nossa oração aqui, levando o bom nome, o nome de Jesus, para aquela região, para Curitiba ser treinado, fazendo, ó Pai, com que a tua vontade seja realizada na vida dele. Pai. Nós pedimos a bênção do Senhor, a unção de Deus sobre a sua vida, todo ataque do inimigo caia por terra no nome de Jesus e que ele veja, ó Pai, a glória de Deus por onde ele passar. Que a lâmpada dos pés de Frank seja a palavra do Senhor, iluminando os caminhos, quebrando as barreiras, e que ele veja, ó Pai, os milagres de Deus acontecendo nas suas mãos, através da vida dele, ó Pai. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, que nós tanto amamos. É nesse nome que nós enviamos o Frank, para a glória dele, de Jesus. Amém, amém. Amém, meus queridos? Então adore o Senhor com as suas palmas, para a gente ficar feliz com isso. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Depois você dá uma abração no canto no final, vocês da igreja. Abençoe ele, coisa boa. Bom, vem cá, Vera, um pouquinho, já chega aqui perto de mim. Quando eu pedi para ele falar a verdade, né? Aí você pode pensar, nossa, Saulo, que coisa aqui em cima mesmo, que coisa constrangedora, né? Falar a verdade e tudo. Mas foi bem intencional, pode? Eu tive a graça, eu tenho a graça, na verdade, de ter na minha equipe a Vera, né? A Vera é aluna, junto com todos os outros da ETED, lá de Curitiba, né? E ela tem 59 anos. E você acha que isso para ela é crise, dizer para você no microfone que ela tem 59 anos? Aonde, meu querido?
Você acha que ela tem problema com isso? E por que foi intencional? Porque ela vai ter alguns minutos agora para dizer o seu testemunho de chamada, né? De vida. Seria muito pouco tempo para isso, e você vai ter oportunidade de conversar com ela o tempo que ela estiver aqui. Mas eu queria que ela desse uma palhinha de como ela foi para missões, e como ela está hoje no meio desses meninos todos, e como uma jovem de coração que é. E eu vou te falar, uma das mais fortes da equipe. Me dá uma alegria imensa. Eu sou privilegiado por Deus de ter Vera na minha equipe como aluno desse processo, tá bom? É com você, Vera. Então, compartilhe conosco o seu testemunho. Bom dia, irmãos. Bom dia. É uma alegria muito grande estar aqui. O privilégio é meu estar aqui na equipe do Saulinho. E assim, é muita coisa para ser contada, como o Saulo falou. Mas eu fiz um resumo porque Deus fez assim algumas viradas na minha vida, da noite para o dia, por várias vezes. E está para fazer outra. Amém? Amém. Então, aos meus 35 anos, até os meus 35 anos, eu fui católica. E eu fui uma católica assim, muito temente a Deus, e para mim, Deus era tudo, era o essencial. Então eu sempre tive assim, muito desejo de conhecer mais de Deus, de ler a palavra, de aprender, né? E a gente sabe que sozinho a gente não consegue. E na época, né, isso há alguns anos atrás, quando eu tinha 35, na igreja católica não tinha como é hoje, né, esse avivamento e tal. Então nem se usava a Bíblia. E aí eu fui parar, meio que sozinha, fui parar numa igreja evangélica. E aí eu comecei o meu caminhar. Me batizei. E quando eu tinha 40 anos, 5 anos depois, eu fui fazer o Envia. O Envia é um curso de discipulado de Jocum. Para quem a minha vontade era fazer a ITED, que vocês já conhecem, né? Mas como eu tinha filhas adolescentes, uma mãe que não tinha boa saúde, então não dava para mim. Então eu fui fazer o Envia. E esse Envia foi assim um curso, quer dizer, estudo de vida em abundância. É o nome do Envia, né? E esse curso me abriu mais os olhos e o desejo de servir ao Senhor. E aí um dos testes que foi feito lá, durante o curso, deu para mim misericórdia. Aí eu dizia para o meu líder, né? E aí agora, o que eu faço com a minha misericórdia? Na época eu era costureira. Não era empregada não, eu costurava, né? Tinha as minhas clientes. E Deus me abençoava muito, muito mesmo nesse tempo. E aí ele disse para mim, olha, tem um projeto chamado Misericórdia, na Igreja Presbiteriana Independente, vai lá conhecer, Dr. César. Lá fui eu conhecer. Cheguei lá, já queriam que eu ficasse no mesmo dia, porque eu ia ser evangelista. Esse projeto tratava da área de saúde, mas levava também a palavra de Deus, tinha as pessoas para estar evangelizando. E como eles tinham dificuldade, eu fui lá. Só que nesse projeto eu fiquei durante 19 anos, eu trabalhei com esse projeto. E durante esse projeto, daí no caso eu tive que vir com transferência da minha igreja. Por quê? Faziam 2 anos que eu continuava sendo costureira e voluntária nesse projeto. Só que o projeto foi ficando cada vez maior. E 2 anos depois eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem missionária. E todo mês de julho tinha uma viagem para a região lá do norte, né? Rondônia, Porto Velho, ali, Amazonas, Acre. E eu fui na minha primeira viagem. Agora, para mim dizer que eu fui, foi assim, Deus me provando que Ele é realmente a verdade da palavra, dono do ouro e da prata. Porque eu não tinha condições, eu até compartilhei com a irmãzinha ali. Eu não tinha condições, eu não tinha, porque cada um se sustentava nessa viagem. Mas Deus me provou que não. Se eu disse, eis-me aqui, Ele disse, então vai. E para mim o dinheiro que eu precisaria para ganhar com as minhas costuras durante os 5 meses, Ele me deu em 2 ofertas. E lá fui eu para o Amazonas. Então,
Nessa viagem, aconteceu assim uma conversa tão rápida, tão pequena, uma resposta que eu dei para esse meu coordenador do Sérgio, que quando eu voltei, a igreja fez o convite para eu ser missionária na igreja. Então veja só, eu pensava assim, um dia, não sei quanto, daqui 10 anos, 25, não sei, eu vou ser missionária. E Deus fez o que comigo? Em um mês, eu tive que deixar de ser costureira, terminar o que eu tinha para fazer, dizer não para um monte de amigas de muitos anos, para ser missionária. Então essa foi a primeira, virou de ponta cabeça a minha vida. Na época eu tinha ainda 2 filhas adolescentes, porque eu tenho 3 filhas. Uma inclusive é missionária em Angola. Ela foi com 19 anos para Angola, fez Jocum, foi com 19 anos, e faz 19 anos que ela está lá. Então, eu ali, né, dentro, já feliz, mas sabia que Deus tinha mais para mim. Tive a oportunidade de fazer um curso de desenvolvimento comunitário, e o meu coordenador, ele ganhou uma viagem para Guatemala, para fazer um curso mais profundo sobre desenvolvimento comunitário. E ele, por motivo de saúde, não podia ir por causa da altitude da Guatemala. Aí ele perguntou para mim, Vera, será que você poderia ir? Adivinha o que eu respondi? Bênção de Deus, né? Lá fui eu para Guatemala, fiz esse curso, foram 6 semanas maravilhosas. E aí eu tinha que voltar para Curitiba, né? Depois dessas 6 semanas. Aí eu orava lá, eu digo, ô Senhor, vou voltar para dentro do projeto que é fechado, é maravilhoso, mas é fechado. E o meu coração estava lá fora, na comunidade. Já estava, e depois com esse curso ficou melhor ainda, né? Mas eu orei, deixei na mão do Senhor. Aí quando eu voltei, esse meu coordenador ligou para mim e disse, Vera, olha, nós temos uma reunião hoje, você pode vir? Vai ser assim, boas-vindas para você, e a gente aproveita e te dá tchau. Eu respondi, glória a Deus! Aí alguém falou para mim assim, mas nunca vi alguém dar glória a Deus porque foi demitida. Mas por quê? Porque eu vi ali o plano de Deus. A igreja me convidou a ser missionária pela Secretaria de Missões. Porque até então eu tinha que ser registrada, porque eu trabalhava ali dentro da igreja, numa ONG, né? Todos os dias, então, pela fiscalização governamental, eu teria que ser, né, empregada. Então eu fui demitida para ser missionária. Então, eu comecei a trabalhar nas comunidades em 2004. Trabalhei em muitas comunidades, o desenvolvimento comunitário integral. Então, eu levava a educação, a higiene, mas levava também a palavra de Deus. Então, é um desenvolvimento diferente, né? Um desenvolvimento que começa de dentro para fora. E, há 2 anos atrás, a minha mãe ficou muito doente, né? Ela já tinha 83 anos, e eu me afastei de missões, né, da minha igreja, fui, né, separada, mas eles continuaram me abençoando, e eu perdi minha mãe. Então, há 2 anos eu perdi minha mãe. Daí, depois de alguns meses que eu me recuperei, eu voltei para as comunidades. Voltei para as comunidades e estava desde outubro do ano passado trabalhando com ilhas do nosso litoral, do litoral paranaense. Então era um trabalho que eu ia fazer o desenvolvimento. Então eu estava em sondagem de várias ilhas, junto com uma organização que já tem um trabalho da parte de advocacia, né, com essas ilhas, e eu ia fazer essa parte de desenvolvimento comunitário, integral, levando Jesus junto. Só que sabe o que é, irmãos, assim, que tem tudo para dar certo, tem dinheiro, porque essa organização tem muito dinheiro, e a coisa parece que não vai, a coisa parece que não vai, e janeiro foi, fevereiro, e março, cadê a resposta? E nada. Eu estava no final de março, chegou uma pessoa para mim e falou assim, Vera, você não tinha vontade de fazer TED, aquele curso de Jocum? Olha, esse é um desejo que eu tenho no meu coração, que talvez um dia eu faça.
Ela falou assim: o que você vai fazer? Eu digo: bom, orar. Nós não fazemos assim com tudo na nossa vida? Vamos orar para ver se é isso que Deus tem. Quando que vai ser? Eu pensava que sempre, as ETED que eu conheço, tem uma que começa no começo do ano e outra em julho, agosto, por aí, né? Daí ela falou: não, vai começar daqui 15 dias. E você vai. Eu digo: não, mas você vai. Então, ganhei de presente de Deus, né? Esse privilégio de estar ali no CCR, né? Aprendendo mais de Deus. Muitas pessoas falaram para mim: mas você já é missionário e vai lá fazer um curso de missão? Aí eu digo: não, eu sei que Deus tem muito mais para mim, porque eu amo as nações. Tem algumas nações no meu coração que, se for plano de Deus, eu sei que eu vou até elas. E Jocum é o caminho, é a porta, é o grupo que te apoia. Então eu estou assim, sabendo que é mais uma virada que Deus vai dar. Eu ainda não tenho a resposta. Eu sei que esses 2 meses aqui, Deus vai estar falando comigo, vai estar mostrando para onde que Ele quer que eu vá. Porque eu creio assim, irmãos, que o que nós precisamos é dizer para o Senhor: eis-me aqui, né? Aonde pode ser do lado da nossa casa, desde que nós façamos aquilo que está nos planos de Deus. Então o meu desejo é esse, que agora não importa, porque para Deus, Ele, quando fala na palavra que não tem acepção de pessoas, não importa se é rico ou pobre, que raça que ele pertence, se é branco, se é amarelo, se é negro, e também quantos anos tem, não importa. Se tem 12, 10, Deus pode usar uma criança. Eu já vi menina de 8 anos orar com fé e ter Deus promover a cura para um adulto. Então Deus usa, Ele só quer que você diga: usa a mim, Senhor. Amém? Uma costureira católica para as nações. Amém, querido. Deus te abençoe, tá? E você pode procurar a Vera vai estar lá vigiando ela com a gente todo o tempo, vai estar aqui nos próximos 3 domingos. Bate um papo com ela se você tem dúvida, se você quer ser mais edificado, pode chegar perto dela, como de todos os outros, né, que estão aí, que vai edificar muito a sua vida. Obrigado, Vera. Pode sentar. Abra sua Bíblia comigo, e aí a Vera já deu uma introdução da mensagem aqui para nós, sem dúvida nenhuma, sem combinar muito com ela, em João, o Evangelho de João, capítulo 21. João 21. Eu queria compartilhar uma meditação com você hoje, para a nossa edificação, e que fecha bem tudo que está acontecendo aqui desde o início, né? Desde quando nós começamos em Isaías 61, falar daquela proposta do próprio Deus para as nossas vidas, da nossa ação na sociedade, atravessando todo o incentivo de Daniel aqui na frente para nós, sobre a nossa generosidade, a nossa renúncia para Deus, nosso tempo com o Frank aqui, o testemunho da Vera, e agora João 21. Vai ligando tudo, tá? Porque Deus tem alguma coisa para te falar nesse sentido, né? Não é mera coincidência, não. Versículo 1, acompanhe na sua versão. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Dídimo ou Gêmeo, né, que é a mesma coisa, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: eu vou pescar. Os outros disseram: vamos com você.
Eles encontraram o barco, mas não pegaram nada naquela noite. Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece. Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxar. Então o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assado sobre ela. Jesus disse: tragam algum dos peixes que acabaram de apanhar. Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia. 153 peixes grandes. E mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: a comida está servida. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Eles sabiam que era o Senhor. Jesus então tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava vivo aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Depois de terem alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: alimente os meus cordeiros, ou apacente as minhas ovelhas. Então perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: toma conta das minhas ovelhas. Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez: você me ama? Então respondeu a Jesus: Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que te amo. Jesus disse: alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade: quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir. Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida, ordenou: siga-me. Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto. Quando Pedro o avistou, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai acontecer com ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me. Só até aqui. Hoje eu queria meditar com você, à luz desse último capítulo de João, do Evangelho de João, sobre como Jesus ele leva os discípulos a entender mais do seu coração aqui nesse processo final. É um momento diferente de todos os outros, sem dúvida nenhuma, né? Se é o último capítulo de João, então você já tem uma noção que Jesus já havia morrido numa cruz, já tinha alguma caminhada com os discípulos, óbvio, né? Ou seja, a gente já está falando de um tempo que Jesus já desenvolveu milagres do seu ministério. Nós estamos falando do processo da crucificação, né? Nós estamos falando do processo da ressurreição que já tinha acontecido.
E aí João, ele relata 3 momentos em que Jesus aparece depois da ressurreição. E aqui ele relata, né, ele traz as características, os detalhes de um terceiro momento, né? E é muito interessante, porque até nestes momentos Jesus não se privava de ensinar como viver, como segui-lo, como amá-lo, como estar com Jesus. Só tem que Jesus tem uma maneira divina de fazer isso. Jesus, ele não sentava lá e descia a cartilha, vamos estudar a cartilha de como viver Jesus. Nada disso. Jesus sempre tinha uma na manga, assim, surpreendente, para pegar os discípulos ali na curva, e aqui o seu ensinamento precioso, absoluto, e para nós, sem dúvida nenhuma, como inspiração direta hoje. Então Pedro um dia levanta e fala: vou pescar. Se você já leu bem os evangelhos, você vai concordar comigo que a pescaria, esse movimento de Pedro era um movimento comum, cotidiano. A vida de Pedro, onde? Era ir pescar. É o ofício que ele tinha, que aprendeu com o pai, que demarcava bem a dinâmica do território em que ele morava, em que ele tinha sido criado, em que ele foi educado. O ato de pescar para Pedro era mais ou menos assim: vou viver do jeito que eu sei, do jeito que eu aprendi, do jeito que me ensinaram, vou fazer o que alguém me ensinou, o que eu sei fazer. Vou continuar minha vida do jeito que eu acredito que eu devo continuar. E vou fazer da forma como eu sei. Eu vou entrar no barco e vou para onde a maré vai me conduzir. Vou pegar as minhas estratégias mínimas de pescaria e vou desenvolver para que eu possa sobreviver, para que eu possa ter o que comer, para que eu possa ter o que trocar depois no mercado, enfim, para que eu possa existir. Vou pescar de Pedro, logo no início do 21, para nós aqui na meditação, se a gente pensar num paralelo a isso, é o que nós fazemos todos os dias, quando nós levantamos, né? Vou viver, vou seguir minha vida, vou trabalhar no banco, no trabalho, vou desenvolver o que eu tenho que desenvolver na minha empresa, vou para onde eu tenho que ir hoje, honrar meus compromissos, vou para a prefeitura fazer o que eu tenho que fazer, né? Vou para a polícia fazer o que eu tenho que fazer, vou para onde? Vou para a escola estudar, vou viver. E foi o que Pedro fez. É o que nós fazemos todas as manhãs, todos os dias, com Jesus no coração, claro. E ele tinha isso, ele tinha uma vida com Jesus, uma vida talvez bem mais intensa que de todos nós aqui, porque viveu, porque comeu junto com Jesus, porque sentiu Jesus, porque sabia o tom da voz de Jesus, sabia quem Jesus era, mas vivia um momento singular na sua vida, e eu não posso dar continuidade sem antes te lembrar disso, porque nós já sabemos toda a história. Então ler a história hoje, na nossa perspectiva, é legal, porque a gente sabe depois o que acontece em Atos, e a maneira como Pedro se transforma num mártir, e a maneira como ele vai divulgando o Evangelho, sendo uma carta viva do próprio Deus. Mas até esse momento ele não sabia de nada disso. Ele vivia um momento em que o mestre, aquele que o inspirou, tinha sumido. E aí ele estava ali. Ele, a memória, a lembrança de quem Jesus era e o que ele sabia fazer. Talvez como muitos de nós ainda estamos, sempre. Conhecemos Jesus, porque se estamos aqui dentro de uma igreja no domingo e não vendo o Globo Esporte na sua casa, esporte espetacular, é porque minimamente Jesus faz sentido para você. É porque minimamente estar com Jesus soa alguma coisa no seu coração de não vale a pena, faz sentido, é bom, é gostoso, alimenta a minha alma, eu preciso. Então isso para você te atravessa, ok? A sua segunda-feira também está chegando, a segunda-feira passada chegou e você levantou e foi pescar, foi viver. Você vai trilhando a sua vida e eu a minha, né? Só tem o que eu quero pegar aqui hoje, para a gente dar sequência agora, é como nós temos vivido com Jesus.
como que eu e você, conhecendo minimamente a pessoa de Jesus, temos pescado. Como que nós temos se relacionado com a verdade no nosso dia a dia, no nosso ir pescar, na nossa vida, mesmo conhecendo Ele, tendo experiências com Ele. E aí nós vamos entender, a partir da vida de Pedro aqui nessa cena, como que você tem vivido, como que eu tenho vivido, e se tem um alinhamento certeiro com o que Jesus quer que eu e você vivamos, com o como de Jesus. Eu fiz questão de Vera vir aqui hoje, porque o como dela e o como de algumas pessoas, não da esmagadora maioria da igreja brasileira, não que todo mundo tenha que largar o que está fazendo e ir lá para Jocum fazer TED, não é isso. É a filosofia que está por trás disso, é a essência que está por trás disso, é a disposição de que ela falou que 2, 3 vezes, é o eis-me aqui que está por trás disso. Isso, se não te atravessa, o seu cristianismo ele é falido, ele é manco, ele é incompleto. O seu como está totalmente desalinhado com o como de Deus. Nós vamos entender isso aqui à luz de Pedro. Então Pedro sai para pescar e aquela frustração, essa frustração é muito interessante, gente, porque talvez seja muito a sua frustração e a minha. Uma frustração que a gente não diz. Eu tenho uma expressão na psicologia que é o não dito, velado, Porque imagina se eu amo Jesus e vou ficar dizendo para as pessoas que eu estou triste, que isso para mim está incompleto. Imagina que eu vou dizer para as pessoas, ainda mais se eu sou uma pessoa de liderança, de referência, que está muito difícil viver, que às vezes eu chego em casa e tem uma amargura, uma tristeza, um senso de incompletude, você está incompleto. Assim, eu vou declarar minha falência, eu não vou fazer isso. É muito declarar minha falência. E aí a gente vai carregando assim. A gente vai arrastando, vai levando, vai equilibrando um prato aqui e tal. Talvez como o Pedro nesse momento. Mas aí Jesus entra na cena, sempre, porque Jesus sempre está na cena. O primeiro princípio que eu quero deixar com você hoje. Jesus, ele sempre está na cena. A grande questão que eu e você precisamos pensar é o como eu e você temos vivido tem dado para você condições de ouvir a voz de Jesus. Vou repetir para não ficar confuso, presta atenção. Se Jesus sempre está na cena, sempre, se Ele é o próprio Emmanuel, Deus conosco, se Ele se faz presente todo em qualquer situação. A minha pergunta para você, à luz que nós acabamos de ver, a maneira como você vive aqui nessa terra, te dá condições de ouvir a voz dEle e vê-lo todos os dias? Se não, se sim, ok, estamos juntos. Se não, talvez seja a resposta da esmagadora maioria. Eu quero dizer que o problema não é de Jesus. Jesus não tem problema com a maneira dele se manifestar a você. Ele não tem problema de didática. Onde vai ficar, não entendi isso. Ele não tem problema em ser didático. É eu e você que temos problemas de viver no reino de Deus. Como Pedro, andando 3 anos com ele. Imagina, filho, em 3 anos. Aí vem Jesus. E Jesus começa a falar com eles. Gente, Jesus não veio no corpo de um homem mais forte, uma voz mais potente, tudo diferente, para enganar Pedro e pegar Pedro de surpresa. Era o mesmo Jesus. Era a mesma voz. E aí fala assim, e aí, camarada, pegou alguma coisa? Talvez o que Jesus fala comigo que você sempre, numa reunião de oração, num culto de quinta, quando você vai, ou no domingo assim, e aí, como é que está a vida? Como é que você está pescando? Como é que está pescando aí dentro de você? Como é que está esse movimento, essa dinâmica de viver, de dizer que ama Jesus, de amar Jesus, dia após dia? Como é que está isso? Ah, Jesus, tá legal, assim, a conta está vermelha, em casa o negócio está meio complicado, às vezes tem uma tristeza porque eu não sei, eu fico meio ansioso, Jesus, eu não encontro igreja para ir direito, de vez em quando eu venho nessa aqui, de vez em quando não vou nenhuma, nada me agrada, meu filho é adolescente, mas eu estou pescando, né, Jesus? Vamos pescar, né, porque tem que pescar, né? Aí Jesus fala assim, então vai para a direita ali, ó.
Joga a rede. Talvez ele está falando com você já há algum tempo, assim, vai para a direita e joga a rede do lado direito. Você está insistindo em ficar falando para Jesus, mas está mais ou menos, né? Não, para que isso? Que lado direito? Eu sempre aprendi para o lado esquerdo. Não, deixa do lado, deixa, Jesus. Não, Jesus nada, né? Você está conversando, achando, nem sabe se é Jesus, se não é, porque Pedro, nesse momento, ainda não tinha pegado o negócio, não. E aí talvez eu e você, nós começamos a insistir. E aí para mim, a crise na igreja, ou a crise que nós temos hoje, e bem presente nos dias de hoje mesmo, fica nesse momento aqui. Onde Jesus se faz presente, porque não depende de você, você pode ficar tranquilo, a presença dele não está vinculada à sua vontade de nada, ele se faz presente. A nossa memória, a nossa experiência com Jesus que nós temos, e por isso nós estamos aqui, queremos viver isso cada vez mais, e a maneira como isso se funde e se aplica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, outra segunda, e por aí vai. A maneira como o nosso ouvido está sensível para dizer, é o mestre, eu vou para a direita. Mesmo que isso me custe, e vai te custar, quero te dizer que vai te custar sim, entrar no barco e ir para onde ele está te mandando. Viver como ele quer que você viva, vai te custar. Talvez ir para a esquerda não te custe muito, porque você aprendeu para a esquerda, você já sabe, você até domina o barco indo para a esquerda. Você até domina a vida do jeito que você vive, porque você aprendeu assim, você sabe, você é esperto, enfim, tudo isso. Aí vem Jesus e fala assim, não, é para a direita. Conduzir talvez a sua vida para o lado que Jesus está falando para que você conduza, vai envolver você ter que renunciar a algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, navegar pelo novo, ir por onde você não foi ainda, e só ter um coração que vai dizer assim, ok, eis-me aqui, eu vou para a direita. Eu vou viver o que você está falando, Jesus. Agora tem muita gente que fica aqui, nem fala isso aqui, fica aqui debatendo com Jesus, consigo mesmo, com Jesus e consigo mesmo, tentando argumentar como que continuar indo para a esquerda é mais interessante. E para muitas pessoas a história acaba aqui, infelizmente. Eu quero te incentivar, como quando meditamos isso aqui, Deus me incentivou. Não acaba aqui. Porque quando você vai para o lado que eu estou falando para você ir, o horizonte ele se amplia para o infinito e além. Como diz o Buzz Lightyear. Mas aí vem Jesus, os discípulos então entram no barco e vai, onde? Direita. Lança a rede. Sabe aquele processo de cair a ficha? Eu desconfio que foi assim, é assim às vezes comigo, né? E tal, as coisas vão acontecendo e eu vou ser, será que é de Deus? Será que como é que é isso? Eu vou indo meio que no medo, é óbvio, porque é novo, eu sou humano, aquela coisa escura, mas eu sei que obedecer é melhor que sacrificar, e eu vou indo assim e tal, e de repente a ficha cai. É Jesus, é Jesus. Alguém diz no barco, é Jesus, pensa, a gente já viu o peixe multiplicando, a gente já viu essa dinâmica num outro momento antes, olha a voz dele, olha a pergunta que ele faz, é o próprio Deus. E aí Pedro, no seu ímpeto, entra dentro do mar, vai embora, vambora. E chega lá, e os outros vêm de barco correndo, porque é muito peixe, rapaz, 153 ali para aquela dinâmica, para a engenharia da época, vamos embora nesse barquinho para ver se chega. E aí vem Jesus de novo, Aí você pensa que Jesus vai estar lá assim com a varinha na mão, assim, agora seu caboclo, por que você não me ouviu? Hein? Andou comigo 3 anos, eu falei contigo que você dormiu com o meu mosca. Deixa eu te ensinar o beabá do rei. Foi assim, Reginaldo? Tinha brasa viva, peixe assado e pão fresco esperando. Quando a gente existe numa vida em obediência a Ele, sempre vai ter, além do próprio Deus em cena, brasa viva, peixe, pão nas nossas vidas. Amém. Você pensa que é custoso, lembra que eu te falei que é custoso ir para a direita, é difícil, você pensa que você vai sair perdendo, aquela coisa toda nossa humana, sempre de argumento com Jesus e com o rei, com o que fala,
com como ele fala com a gente. E aí você é surpreendido, ele te pega de calça curta, porque tem lá peixe e pão. Irmão, toda vez que você e eu escolhemos existir indo para o reino, vivendo o reino, vai ter a nossa espera, porque Ele prepara o peixe, Ele prepara o pão e a brasa viva que está ali. E Deus, Ele é tão generoso. Sabe o que eu mais gosto disso aqui, Daniel? A gente falando de generosidade aqui hoje. Deus, Ele é tão simples, tão humilde, tão soberano ao mesmo tempo, que Ele tem a capacidade de dizer assim: ô rapaz, pega um peixe lá que você pegou e joga aqui também na minha brasa, que eu estou fazendo para você. Ele te convida, Marquinhos, a participar junto com ele do que ele fez, porque ele fez tudo. Ele que conseguiu 153 peixes, porque ele mandou ir para a direita, ele fez tudo. Mas ele te coloca como co-participante, você participa junto com ele disso. Você ainda tem um senso dentro do seu coração de dizer assim: nossa, eu faço parte. Ele te inclui. Ele te inclui. O como de Jesus é inclusivo. Agora lembre-se, tem muita gente que ficou lá atrás, como eu te disse. Tem muita gente que está insistindo com a esquerda. Insiste no evangelho, no cristianismo, que é confortável para você. Insiste, gente. Cada vez mais, eu quero até preparar um estudo sobre isso um dia, eu vou compartilhar com você. Estou com isso na cabeça. A maneira como as nossas emoções, a nossa vida emocional, ela tem uma interferência fortíssima na nossa maneira de relacionar com Jesus. Eu estou estudando sobre o que me interessa, é a minha área e tal, e eu estou pensando, vendo algumas coisas, olhando para a minha própria vida e percebendo que como isso é forte, como a nossa maneira de olhar as coisas e responder emocionalmente: ah, eu quero, ah, não quero, estou satisfeito, vou ficar aqui, está confortável, está desconfortável. Como a nossa maneira de sentir na pele algumas coisas, de interpretar o que nós estamos sentindo, a nossa maneira humana rouba integralmente, às vezes, o que Deus tem para nós. Rouba de viver a plenitude do reino. Você imagina se essa costureira católica tivesse um coração duro? Eu estava vivendo em Curitiba, lá, amargo com seus 59 anos, cuidando das suas filhas, tendo neto, aquela vida assim, sabe aquela vida assim, procurando sentido em qualquer remédio que encontrasse na vida, num Rivotril e num negócio, no culto, arranhando, está aqui, tem uma alegria até a testa, tem um testemunho de vida lindo, abençoa as pessoas, porque foi para a direita. Você está indo para onde? Para onde você está tocando seu barco, meu filho, minha filha? Para onde? Indo para o final. Jesus podia parar aí, né? Só que não. Só que ele não para aqui, Carolzinha. Jesus não para aqui. Ele vendo todo aquele afã, aquela coisa boa, esse amém que alguém e a Lena sempre dá uns amém, que motiva aqui da frente, viu, Lena? Obrigado sempre, tá? Aquele amém, assim, de que estou entendendo e estou contigo aí do lado. Lena, também estou, vamos lá, isso. Aí vem Jesus, aproveita o momento sempre, porque Jesus é pertinente. Aquela música, a primeira música, o plano melhor, não tem atraso nele, não tem cochilo, não tem coisa incompleta pela metade, nada. Como a gente está falando de vida, de existir, Jesus ele vai arrebatar o final assim para dizer: então Pedro, deixa eu te explicar o que é. Aí Jesus começa o como dele, que ele come bem. Não estou entendendo, né, Jesus? Jesus, então você vai entender. Você quer entender? Que às vezes não é que eu não estou entendendo, é: Jesus, eu não quero entender. Tem uma diferença. Deixa eu te explicar uma coisa, é muito interessante isso. Senhor, eu não estou entendendo, é quando eu quero muito entender, mas está confuso. Na nossa vida mesmo, né? Tem uma professora de química aqui na minha frente, eu olhando para ela aqui, né? Química é um negócio muito difícil, né, irmã? Você sabe o que é, você é professor e tal. Química sempre foi os calos dos meus dois pés, né? Porque eu não entendia. Só que quando eu era menino, adolescente, tipo assim, 15, 16 anos, colegial, estava no milênio, que é uma escola que nem existe mais, ali na Engenharia de Nisa, eu não entendi, mas eu não queria entender. Você acha que eu queria entender? Eu queria era zoar. Não
não queria entender coisa nenhuma. Queria ficar lá, professor explicando aquilo, nem sei o nome de nada, nem perguntando se é o nome de nada, explicando química, vou falar química, geral, explicando a química e tal. Eu não queria entender. Mas na hora da prova é óbvio, a expressão de que eu não entendi, não queria entender e por aí vai. Até chegou um momento para passar de ano, onde eu queria entender, porque eu precisava de passar de ano, a recuperação, a dependência, né, tudo. Chegava na última instância assim, ou aprendi, eu fosse. Aí eu queria entender, aí eu sentava no meu lugar, aí eu parava, aí eu prestava atenção, aí eu queria entender, era diferente. E aí depois de algum esforço do professor e meu, existia a aquisição do conhecimento, aí eu entendia, aí eu conseguia passar. Na nossa vida cristã, às vezes, é mais ou menos assim. Porque dependendo do contexto que nós vivemos, a gente não quer entender que existe um preço. Não um preço porque é uma relação de troca, mas porque o reino de Deus vem por esforço. Porque você se esforçar para ver o reino de Deus é uma repercussão direta para o seu benefício. Só que você não quer entender isso, porque vai ter que mexer no seu bolso, no seu esforço físico, na sua rotina, nas suas horas de sono a mais pela manhã, vai ter que mexer em tudo. Aí você não quer entender. Você tem recursos mentais suficientes para isso. Como profissional, eu te garanto, de não querer entender. Quando você quer entender, você se abre. E aquilo vai, talvez não venha de imediato, de absoluto, mas aquilo vai entrando em você, se torna orgânico. Vem para a sua vida. E a maior expressão de que você aprendeu um conhecimento, entendeu alguma coisa, é quando você tem atitudes que expressam isso. E você vive isso. Eu entendi Jesus. E aí Jesus querendo que Pedro entendesse então. Um segundo momento. Né? Jesus ele entra em cena, de novo, com um outro assunto aparentemente, né? Parece que é outra coisa, tipo assim, volta um outro assunto e não é. É o mesmo, porque foi na mesma cena, tinha o mesmo cheiro, tinha peixe, tinha brasa, tinha tudo. No versículo 15, a partir do 15, Jesus ele começa com uma pergunta. Pedro, você me ama? Né? Aquela coisa assim, né? Pedro, que legal isso, né? Eu vi que você pulou, eu vi lá de longe você pulando do barco, né? Que atitude corajosa sua. Dá para ver que você está comigo. A gente já caminhou 3 anos juntos, eu te chamei ali, 3 anos atrás você veio, né, e tal. Dá para ver que você tentou arrancar, você arrancou a orelha de mal, eu colei, enfim. Dá para ver com todas as atitudes que você tem, que você me ama. Mas eu preciso te fazer uma pergunta, Pedro. Pedro, você me ama? Marquinhos, você me ama? Alissa, Saulinho, você me ama? Zezinho, você me ama? Sim, Senhor. Eu te amo. Aí Jesus, então apacenta as minhas ovelhas. Espera aí. Amar Jesus, sim. Apacenta as minhas ovelhas. Tá bom. Pedro, você me ama? Segunda vez. Sim, Senhor, eu te amo. Então dá alimento para as minhas ovelhas. Ok? Pedro, você me ama? Aí ele vê que as emoções dele começam a ficar afetadas e fica triste, né? Tipo, não, ai, tá complicado. Ou não é que tá complicado, mas acho que eu não estou entendendo Jesus. E aí ele recorre ao conselho que ele tem de Deus. Deus, o Senhor sabe tudo. O Senhor sabe como eu te amo. Eu acredito que essa retórica de Jesus, que não é muito comum, que ele vai respondendo aparentemente, ele faz uma pergunta ou uma resposta, e aí ele pega, solta uma outra expressão que parece que não tem nenhum vínculo com a primeira pergunta de Pedro. Era para deixar claro para Pedro, para mim e para você, como então nós devemos trilhar o nosso caminho aqui nessa terra, quando nós entendemos o como viver. Ele estava deixando claro para Pedro, e ele deixa claro para mim e para você hoje. Não existe plenitude no reino de Deus aqui nessa terra se você não apacentar as ovelhas dele. Sabe o que quer dizer? Que o privilégio não é só o do Frank de ser missionário. Ele é seu também. Aí você levanta a mão e fala assim: privilégio? Não, só não, tá bom, entendi, a gente vai ser missionário e tal, é de Deus, mas privilégio? Privilégio de dormir no chão? Privilégio de não sei o quê? Sim. Você sabe por que é privilégio?
Ah, eu já sei, porque glorifica o Senhor. Não, não é só por isso não. Ah, já sei, porque eu vou acumular tesouros no céu. Não, não é só por isso não. É porque isso tem um reflexo direto na sua vida, aqui nessa terra. Quando você entender, meu querido e minha querida, graças a Deus, eu já entendo minimamente, eu já entendi minimamente isso. Quando você entender que a sua qualidade de vida, ou seja, você viver de uma maneira plena, você viver bem, você viver o sentido natural que está no coração de Deus para a existência humana aqui nessa terra, está atravessado você vincular-se com o outro, com o cuidado do outro, está vinculado com você e para as nações, ou por prosperidade, por seu vizinho. Existe ou convida você a ter o outro atravessado em você. Você vai sentir, vai perceber que isso repercute com resultado para a sua vida aqui, para o seu coração aqui, para a sua maneira de viver aqui. Você encontra o que o nosso mundo está querendo encontrar e não vai porque está indo para o caminho totalmente errado. Esse conceito de felicidade. Você encontra, você sabe por quê? Porque se ele criou a vida como Criador, ele tem um objetivo dentro, ele tem um sentido que ele designou para a criação. E aqui, em muitos outros momentos, em Isaías 60, está muito claro que o nosso papel, que a nossa existência só pode ser plena aqui, se a gente for e pregar o Evangelho. Agora a grande questão é que isso parece ser tão clichêzão para você que tá bom, já ouvi tudo, né? E aí Jesus está falando para você pela 25ª vez. Jesus está falando para você, Pedro foi só 3, né? Que Jesus foi vendo o coração de Pedro e vendo a emoção de Pedro, aí Jesus já para na 3ª vez e blá! Então, é isso aqui. Para muitos, Deus está assim, tu me amas? Tu me amas, me ama? Deus está há anos falando assim, você me ama? Eu digo, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ah, Senhor. Então, você me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Para muitas pessoas, Jesus está repetindo isso já tem 1500 vezes. E ainda não teve repercussão nenhuma na sua vida. E aí você não entende por que estar com Jesus na igreja ainda se torna incompleto dentro de você algumas coisas. Eu tenho a resposta para você. Eu vou te dar de graça. Não vai pagar nada para isso. É porque você insiste em não querer entender. Não é que você não entendeu, coitadinho de você. Não, nada disso. E aí chega o final de tudo. Quando eu li a primeira vez, me disse, eu vou acabar agora isso aqui. Eu falei, gente, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O negócio estava indo tão bem, até que Pedro, como um bom ser humano que é, como alguém que tem o DNA como o nosso, ele fala assim, Jesus, eu já entendi que tu está muito bom, peixinho, brasa, e pão, que gostoso, afirmando a sua característica em mim, eu te amo, já entendi que eu tenho que apresentar as suas ovelhas e tal. Aí ele vendo todo mundo, as pessoas assim, aí ele olha para João, Senhor, assim, a gente é chegado, o que vai acontecer com aquele camarada ali? Aí Jesus vem, bonito, Pedro, e fala assim, Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte novamente para a terra, o que você tem a ver com isso? Responde para mim, Pedro. Sabe o que Jesus dá essa resposta? E é onde eu acredito que existe uma similaridade enorme comigo e com você, né? É a maneira, e nós falamos disso na quinta-feira, quem foi, eu acho que foi edificado por isso, né? Nós falamos sobre o coração na quinta-feira, a gente estava pensando nas dimensões do coração, foi muito bom. Foi ou não foi, Candelária? Você estava lá, né, quinta-feira e tudo, a gente estudando sobre o coração e tal. A maneira como Jesus, só Ele, leu o meu coração e o seu. Um dos principais problemas que nós temos nesse cenário que nós estamos construindo, que é como Jesus nos ensina a viver. É a maneira como nós olhamos o outro. E aí agora, você acabou de falar que é a maneira que a gente tem que servir o outro, ok, e é isso mesmo.
Mas a maneira como você e eu olhamos para o outro, por aquilo que o outro faz aqui nessa terra, que aparentemente é algo ofensivo para nós, que aparentemente não tem nada a ver, tem tudo a ver. E o diabo, sabendo disso, ele sempre vai investir para que você possa olhar o outro e começar a reclamar com Jesus do outro. Sabe aquela coisa assim, Jesus, tá bem, né? Olha lá o cara, né? Faz isso e isso, né? Também o Saulinho é soco do Cirlei, tá vendo? Por isso ele pode isso e isso. Tá vendo? Também o pastor manda em tudo. O pastor Alan daquele jeito, tá vendo? Por isso. A Alissa canta, também, né? Filha do pastor. Sabe a maneira como eu e você, eu te dei 2 exemplos aqui, falando de gente que eu sei que vai ficar ofendida com isso, mas você pode desdobrar isso. E olha, eu fiz isso na minha vida, uma análise, eu até me peguei surpresa assim, fiquei preso comigo. Se você prestar atenção nas suas ações do dia a dia, quando digo suas ações, eu estou falando do seu coração. Lembra que eu te falei do não dito? Aquilo que você diz para você, mas você não diz para o outro, é óbvio. Quer dizer, tem gente que muita gente chega a dizer para o outro, comentário e tal. Mas vamos falar de uma esfera mais refinada. Vamos falar do momento que você diz para você mesmo, você sabe disso, porque eu sei disso. A maneira como você começa a analisar as coisas do reino, coisas que não são do seu departamento nem do meu, e interpretar a sua maneira. E você acha que isso é inofensivo? Isso te priva de viver a maneira integral do como Deus quer que você viva. É por isso que Jesus teve que ir de pescoço para baixo, canela em Pedro, assim, né, no carrinho de Jesus. O que você tem a ver com isso, camarada? Se eu quiser que o cara viva, o que você... Imagina, acho que Jesus até tocou um pouco o tom de voz, assim, para deixar claro o ensinamento. Porque o final, Jesus diz assim, então, siga-me, é só isso. O como de Jesus termina com siga-me, para que você possa se despir de tudo isso que seu coração fomenta, desse seu senso de justiça crítico, que você insiste em alimentar sobre o outro, sobre a estrutura, sobre o que diz aqui na frente, sobre como é que está, como é que não está, sobre tudo. Aí vem Jesus e fala assim, você acha que isso é pequeno? Eu vou dizer, isso está no mesmo patamar de tudo. Se você não passar por isso e entender isso, você vai ficar manco na sua existência. Então deixa isso para lá, rapaz, porque isso é venenoso, porque isso é maléfico, porque às vezes tem cara de, então eu estou compartilhando porque o irmão está com dificuldade, vamos orar por ele, mas você sabe como é que ele é, né? O que ele faz e tal. É tão interessante ver isso aparecendo aqui nessa altura. Uma das últimas palavras de Jesus é, e sabe o que eu fico pensando? Mas por que Jesus elegeu falar isso com essa intensidade aqui nesse momento? Talvez por conhecer a minha natureza e a sua, saber que isso nos atravessa, saber que a maneira como nós olhamos para o outro, interpretando o outro, isso pode ser fatal na nossa existência. Que pode mesmo. A maneira como a gente olha o talento do outro, a vida do outro, o que o outro faz, o que o outro deixa de fazer. Gente, aí meio mundo fica mesmo. Eu já fiquei muitas vezes nesse momento aqui, com os meus achismos e interpretações evangélicas sobre o outro e sobre o que está acontecendo. E aí eu não entendo porque que a minha vida interior não vai para frente. Aí eu não entendo porque eu continuo rodando no deserto. Porque eu insisto, não tem a ver com Deus, tem a ver comigo. E com a minha maneira de não querer entender e não querer mudar. Porque quando eu entendo, eu mudo. E se eu repetir na caminhada, eu me arrependo. Aí eu sou mais intencional, porque a Bíblia diz que eu tenho que ir para o outro e dizer o que eu falei do outro. Eu começo a deixar de lado e abrir o coração. E aí, irmão, você me desculpa, mas não tem outro caminho. Se esse caminho é um pouco, se você não concorda, glória a Deus. Vá-te embora e procurar algo que você concorde. Porque o que eu fiz aqui foi a Bíblia, dizer para você como Jesus nos convida a viver. Se você não concorda na verdade, fala com Ele, que escreveu como viver. Chama Ele para uma conversa.
e apresente uma nova proposta. Talvez ele seja convencido de que a sua maneira de interpretar a vida é mais interessante que a dele. Mas até então a dele é dizer o que você tem a ver com isso. O que você tem a ver com a vida do outro. O que você tem a ver com o ministério do outro. O que você tem a ver porque o outro está indo agora e você não está indo. O que você tem a ver que o outro prega assim e você não prega. O que você tem a ver. Foi o que Jesus falou para Pedro. Falou, larga isso, Pedro. Isso é venenoso. E siga. Vamos seguir Jesus, meus queridos? Amém. De maneira integral, absoluta. Comendo peixe, Tati, na brasa, tão fresco que Ele vai fazer. Todos os dias. Feche seus olhos e vamos orar. Amém, igreja. Tem uma semana que Deus tem falado muito comigo, sabe? Desde domingo eu fiquei muito pouco tempo aqui, porque não veio, e Deus tem falado, sabe? Eu me senti culpada, até compartilhei no Face. Culpada pelas vezes que Deus mandou eu interceder pelo meu irmão que eu nem conheço, que está lá na guerra, eu não parei. Culpada pelas vezes que Deus falou, vai lá, dá um abraço, e eu não fiz isso. Às vezes, Saulo, a gente fala, igual o Daniel falou, você falou, muitos falaram, a gente ofertar dinheiro, tem gente que é fácil. Você pegar e tirar R$1.000 do seu bolso, igual a gente compartilhou no nosso grupo na segunda-feira lá em casa. É fácil. Quem tem dinheiro é fácil fazer isso. Mas é difícil, às vezes, a pessoa dobrar seu joelho, né, irmã? Acordar de madrugada, a hora que Deus fala assim, acorda, você fala assim, por que Deus tem me acordar todo dia de madrugada, gente? Eu não consigo dormir. Quantas pessoas aqui me ficam acordando às vezes e falam, estou com insônia? Não é insônia, irmão, é Deus. Procura no seu coração, como eu postei no Face. Procura no seu coração, até hoje mesmo. No seu coração você vai ver que tem alguém que precisa de você interceder pela vida dele. Alguém que a sua oração vai movimentar a vida dele. Às vezes a minha oração e a sua oração é o que está precisando para Deus ir lá. Até missionários aqui, que a gente citou hoje, de ser enviado. Não é o dinheiro. O dinheiro não é tudo na nossa vida. Ele dá sustento. Mas quando a nossa oração chega, um dia Gesiano falou um negócio que eu nunca vou esquecer, Gesiano. As nossas orações atravessam os céus blindados. Nunca vou esquecer disso. Porque Deus precisa do meu coração. Então, assim, às vezes a gente fala muito de ser generoso. Não é generoso só no dinheiro, não. É generoso no seu tempo. Com Deus, sabe? De dobrar o seu joelho, de gastar tempo mesmo. Pelo seu próximo. Aqui a gente está falando de próximo, sabe, Saulo? E às vezes, nem pelo seu esposo, nem pela sua vida, você não gasta tempo. Então, assim, gente, ó, Deus tem me incomodado desde o Naldo. E a partir de mim mesmo, eu quero falar eis-me aqui. Às vezes a gente fala, sabe? Eu sei que Deus quer me usar meu esposo. E muitas vezes você fica com medo. E o que o Saulo falou, ele falou muito comigo, porque você fala assim, eu não estou entendendo, Senhor. Eu não quero entender, Senhor. Entendeu? Eu não quero entender. Eu tenho um filho pequeno, Senhor. Eu vou sair daqui? Vou para um lugar dormir no chão com meu filho? Eu quero, Senhor. O meu coração, Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe no meu coração. Eu quero que o Senhor trabalhe no coração do Juliano, porque Deus deu um dom maravilhoso para o Juliano, que é de cuidar, de servir. E eu creio que Deus vai usar muito ele no que ele faz, sabe? Então, assim, eu quero orar, eu quero essa oração que eu tenho pedido para a gente orar. Pessoas, ore por nós, para Deus falar no nosso coração, para Ele nos mostrar, porque eu quero enxergar, sabe? Eu quero que Deus tire essa escama que está nos meus olhos, nos olhos da minha família, que tem pedido a gente de servir verdadeiramente, sabe? E é isso que eu acho que Deus quer da gente. Não adianta falar assim, eu não sei, igual o Zezé falou, não sei o que Deus quer. Deus sabe sim. É só você falar com Deus, igual o Saulinho falou aqui hoje. Eu quero enxergar, Senhor. Amém, igreja? Fique em pé e vamos orar para fechar. Senhor, obrigado por essa manhã, por tudo que aconteceu aqui já, Jesus. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. São duas qualidades absolutas da Bíblia, Deus, que está à nossa disposição. A dinamicidade, a maneira como ela é viva, a maneira como ela se renova sempre e nunca fica obsoleta, nunca fica ultrapassada. E ao mesmo tempo ela é eficaz, porque ela vem de encontro à nossa realidade. Não pelas metades, Senhor, mas de uma maneira absoluta, intensa. Vem mesmo, Senhor. A gente separa juntas e medulas, alma e espírito.
com uma precisão muito singular. Obrigado por isso. Obrigado porque para aqueles que estiveram disponíveis, o Senhor, o próprio Deus, nos visitou nessa manhã. Eu te agradeço por isso. E eu te peço mesmo, Senhor, nos ajude mesmo, porque depender do Senhor e de nós, Deus, a dizer: sim, Senhor, eu vou te seguir. Sim, Senhor, eu entendi. Sim, Senhor, eu não vou ficar brincando de não querer entender. Sim, Senhor, não precisa repetir mais uma vez, porque eu te amo e o Senhor é quem sabe de tudo. O Senhor conhece o meu coração. Por isso, se tem no meu coração alguma coisa que tem dito que eu não te amo, e muitas vezes tem, sim, Senhor, que as minhas atitudes podem expressar a violação do meu amor pelo Senhor, que o Senhor me confronte com a tua verdade, como o Senhor confrontou Pedro, e depois de um ato tão profundo, Deus, ele permitiu que o seu coração viesse para fora com esse pecado, e o Senhor o confrontou com a sua motivação. Deus. Por isso, nos confronte com as nossas motivações, para que possamos alinhá-las todas ao Senhor e simplesmente seguir, Senhor, cada um o seu contexto, cada um a sua realidade, cada um com o seu chamado, mas te seguir de maneira integral, desimpedida, comendo do peixe gostoso e do pão fresco, feito na brasa viva, que o Senhor, o próprio Deus, se encarrega de preparar para a nossa caminhada, Deus. Usufruindo de tudo que o Teu reino tem para as nossas vidas, aqui nessa terra, ainda, para que o céu seja só uma extensão natural do Seu reino, que nós temos orado para a vida. Muito obrigado, Senhor. Nos dê um ótimo restante de domingo na Tua presença, em família, agora com o almoço de cada um, e que essa palavra possa repercutir na nossa semana, que possamos buscar, estarmos abertos para o Senhor, para que o Senhor possa trazer à nossa memória fragmentos da Sua fala, Jesus, para os nossos corações, para as nossas vidas, transformando isso em atitude genuína no nosso trabalho, na nossa casa, onde estivermos. Muito obrigado, Senhor. Fique em paz. Em nome de Jesus, amém. Abraça umas 3, 4 pessoas, vai na paz, dá um sorriso gostoso, deseja um bom domingo e Deus te abençoe. Em nome de Jesus.